tudo bem? Você já reparou que as provas BioTMB aqui da América do Sul, inclusive a prova do México, elas estão separadas por 6 ou 7 semanas entre elas. Isso faz com que você possa planejar participar de todas elas. É sobre isso que eu vou falar hoje. Se você fizer uma estratégia bem pensada para conseguir correr 6 provas boas num ano. Você está acompanhando o quadro Fala aí Treinador nas redes sociais do Jornal Corrida. Esse vídeo é para aqueles mal intencionados, né? Então, a primeira prova na América do Sul, ou se você considerar 5 provas na América do Sul, a primeira em março aqui na Argentina e a última em setembro no Brasil. Ou seja, num período de 6 meses você fez 5 provas. Se você quiser considerar do México, é em novembro. E aí, em 8 meses você fez 6 provas BioTMB. Aí você pode se perguntar, né, mas para que eu vou nessas provas? Se você quer conhecer um país que você nunca foi, uma prova BioTMB é um bom chamariz. Você fala, pô, é uma prova legal, eu sei que vai estar num lugar legal, que é só você considerar a prova do Brasil, né? Imagina um estrangeiro vindo para cá, pô, ele vai conhecer Paraty, é feio Paraty? Não, né? Tem coisas para fazer perto de Paraty. Se você pegar um carro e viajar por poucos quilômetros, você encontra uma diversidade de praias e, enfim, de destinos. A mesma coisa deve ser nas outras provas BioTMB na América do Sul. Na Colômbia eu nunca fui. Seria uma ótima prova para conhecer, um ótimo pretexto para conhecer. Eu não vou conseguir conhecer o país inteiro, mas eu imagino que por ali perto da prova deve ter outras coisas legais para fazer. Enfim, como você faria o seu planejamento para participar dessas provas? O planejamento é diferente quando você tem um objetivo e você treina muito para ele, e depois que ele passa, você tem o tempo que for necessário para se recuperar. Você não está encanado com nada, né? Você deixa passar o tempo e beleza, depois você vai pensar em outra coisa. Nesse caso é diferente. Você tem que fazer uma prova que não seja tão desgastante assim, para você conseguir se recuperar em 6 ou 7 semanas e estar apto a fazer outra prova. Então o que eu recomendaria? As distâncias médias, ou uma distância que você considera, nossa, isso aqui não é extremo para mim, eu consigo fazer essa prova, eu uso 2 semanas para me recuperar, eu treino bem por mais 2 semanas, e aí eu vou mais sossegado por outras 2 semanas, porque já está chegando a outra prova. É uma forma de pensar com uma conta de padaria aí. Para conseguir concluir um desafio desse, de estar bem por 6 meses e conseguir fazer provas ao longo de 6 ou 8 meses, você tem que ter algumas coisas na cabeça. O que vai acontecer em cada prova? Você vai fazer uma prova, se desgastar muito, você vai ter 2 semanas para se recuperar, mais 2 semanas para fazer treinos regulares, médios, não vai ter treino longo, extremamente longo. E outras 2 semanas para baixar de novo o volume e chegar apto a fazer outra prova. O que você tem que levar em consideração? Você não pode se lesionar, você tem que cuidar da sua alimentação e você tem que ter um fisioterapeuta conhecido por perto para poder fazer atendimentos regulares, talvez, tá? Como uma prevenção ou um cuidado maior. Massagem, ao invés do fisioterapeuta, ou um fisioterapeuta que saiba fazer massagem, ou que faça isso, né, faça esse trabalho, é uma boa alternativa. Você tem que ter isso pensado, não pode ser o corredor que se inscreve em prova na loucura, vai na maior distância e, enfim, se arrebenta todo porque não estava preparado para fazer aquilo, ou estava preparado para fazer aquilo, mas o seu pensamento para esse tipo de desafio tem que ser diferente. Então você tem que pensar nessas outras coisas e estar bem ao longo dos 6 meses. E isso requer total cuidado ao longo desses 6 meses. E um bom planejamento faz toda a diferença, e uma boa estratégia de acordo com o corredor que você faz toda a diferença também. Então sugiro que você também procure um profissional de educação física para cuidar dos seus treinos. Além desses outros profissionais que vão te ajudar a chegar inteiro também ao longo de todas as provas e de todo esse período.
E um último ponto que vale a pena ressaltar, você tem que ser um corredor, você tem que pensar na regularidade. Você não pode pensar em treinos extremos, desafios extremos. As provas que você tem que se anotar, lembra, tem que ser numa distância que você sabe que em 2 semanas eu estou recuperado, eu consigo mais treinar, e em 6 semanas depois dessa prova que eu fiz, eu consigo fazer uma outra prova parecida. Então, no meu caso, em março eu faço 130 quilômetros lá no fim do mundo, a prova da Argentina. Eu sei que eu não estaria apto a fazer uma outra prova 6 semanas depois, por causa dessa distância. Mas se eu fizesse a prova dos 50, eu conseguiria. Então eu iria numa distância média para pensar nisso, na constância de treinos e provas que você vai fazer ao longo do ano. Não pode ter nenhuma acima da curva, ou pode até ter, se você quiser escolher uma prova para fazer uma distância maior, porque você está pensando em pontos na distância lá em Chamonix, talvez, aí tudo bem, aí é de acordo com o objetivo de cada um. Pensando em desfrutar de 5 ou 6 provas ao longo do ano, eu faria dessa forma, distância média, para você desfrutar da prova, ela vai ser de dia, você não vai pegar um perrengue o dia inteiro e depois ficar à noite correndo, porque para que você vai ficar à noite correndo numa prova? Se você quer conhecer a prova, fazendo ela de dia, tá ótimo. Então a distância média já cumpre isso, 50 quilômetros, ao redor disso, você vai passar um dia super legal correndo. 30, as distâncias dos 30, 30 e poucos, também uma ótima distância, para você pensar na regularidade ao longo do ano inteiro. E aí? Ficou mal intencionado para o ano que vem? Me conta, e se ficou dúvida com relação à estratégia também, então deixa um comentário aí e a gente conversa um pouquinho mais, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá, tchau!